A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Vocês sabem, eu estou aqui, é o meu quarto de dormir. A palavra de Deus é o suficiente, não importa o ambiente. Jesus disse àquela mulher lá no tanque de Jacó, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Isso é, o lugar aonde você está não é importante. Você pode transformar este lugar. É você que pode transformar o ambiente. Tá bom? Vamos ler um texto muito interessante na palavra de Deus. Tá desorrado que eu estou na cama, viu? No livro de Oséias, no capítulo 6 e o versículo 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a tua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Aí vamos para o mesmo capítulo 6 e o versículo 6, que diz: Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Ponto e vírgula. E o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. O conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Pois quando eu li a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li assim, não tinha tanto objetivo a não ser ler a Bíblia. Foi em Bom Jesus de Alapa, no ano 97, quando o pastor José Rodrigues convidou-nos para ler a Bíblia. Mas depois eu senti uma necessidade muito grande de ler a Bíblia para buscar algumas respostas e ter certeza também que outras respostas eu não teria. Algumas respostas que ouvi muito no meio dos irmãos pregando, e o pregador, de vez em quando, ele dizia: assim nos diz a Bíblia. Uma delas, olha, que Abraão ou que Noé passou 120 anos para construir a arca. E tantas outras coisas. Portanto, eu li a Bíblia 4 vezes tentando buscar resposta para muitas perguntas. Certo que para algumas delas encontrei resposta porque a Bíblia deu essa resposta. E outras delas nunca teremos essa resposta porque a Bíblia silenciou. E no silêncio da Bíblia, quem sou eu para dar voz? Quem é você para dar voz no silêncio da Bíblia? Por exemplo, essa questão da construção da arca, se você der uma analisada com calma, você vai ver que se muito passou 50 anos. Mas como assim? A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos. A partir dos 500 anos de Noé, nasceram Sem, Cã e Jafé. A partir dos 500 anos na vida de Noé, nasceram seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a Bíblia ainda não diz a diferença de idade entre eles. Só diz que nasceram. Não sabe se nasceu um no ano 501, o outro no ano 502, o outro no 510, não sabe. A Bíblia só diz que foi a partir daí. Pois bem, para desconstruir a história de que Noé passou 120 anos construindo a arca, para desconstruir, porque a Bíblia é a fonte inerrante, a Bíblia diz que quando Deus anunciou a construção da arca, esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que nasceram a partir do ano 500 da vida de Noé, e naquele tempo, 100 anos era uma criança, praticamente. Pois bem, Sem, Cã e Jafé já eram casados quando Deus anunciou a construção da arca. Eles 3 já eram casados. Então, nasceram a partir do ano 500, cresceram, se tornaram adultos, casaram-se, já estavam com a esposa quando Deus anunciou a construção da arca. Tudo isso a partir do ano 500. E no ano 600 a arca estava pronta, desconstruída esse mito. Então, mas
como a Bíblia diz, a que nós lemos, conheçamos e prossigamos. Isso é, você não basta você conhecer o Senhor. Você precisa se aproximar mais do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O 6:6 diz que o conhecimento de Deus é mais que os holocaustos. O conhecimento de Deus é mais do que os holocaustos. Então, irmão, nós precisamos. Quantas vezes eu tenho falado de um texto muito, de uma forma, às vezes, que as pessoas não entendem, quando eu digo que a falta de conhecimento é amiga do fanatismo. A falta de conhecimento é amiga do fanatismo, que leva, às vezes, ao escândalo. Certa vez, há muitos anos atrás, aqui na Bahia, um pastor entrou numa lagoa sem saber nadar, porque ele, com aquela história, ele queria andar sobre as águas. Morreu afogado. Falta de quê? De conhecimento. Porque a fé e o conhecimento, elas são intrínsecas. Elas precisam. Por isso que Jesus diz, conheçamos o profeta Joel e prossigamos em conhecer. Eu sempre digo que se você convida alguém para ir para a sua casa antecipadamente, você tenta saber alguns detalhes da vida dele, o que é que mais ele gosta, como é que você vai fazer para agradar essa pessoa, esse convidado. Com Jesus não é diferente. Não é diferente por quê? Porque João faz uma afirmativa, o evangelista João, faz uma afirmativa nas epístolas, muito interessante para nós. Na segunda epístola, na primeira epístola de João, melhor, na segunda epístola de João, no capítulo 6, diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, não é o que você diz para as pessoas que determina quem você é. É o que as pessoas veem em você. O que é que você tá modificando no seu ambiente, no seu lugar onde você está. Porque diz que aquele deve ser como Jesus andou. Deve ser como ele, como Jesus. Então, irmão, essa é a questão do conhecimento. Eu não estou aqui, longe de mim, dizer que uma pessoa, por exemplo, que é analfabeta não tem a proximidade com Deus. Não é isso. Não é isso. Ela não tem condições de ensinar certas coisas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Mas se você se propõe a ensinar a palavra de Deus, você precisa mergulhar em outras fontes paralelas. Porque a própria Bíblia diz que não foi possível escrever na Bíblia tudo o que Jesus fez. Você precisa ter. Vamos mostrar algumas coisas que você precisa ter conhecimento. Para quando questionado por pessoas que vão só para questionar, pessoas que vão para a igreja, não porque elas querem Jesus, mas para tentar te envergonhar. E é para essas pessoas que você precisa ter o conhecimento para falar de igual para igual, para não escandalizar o nome de Cristo. Já falei isso outras vezes. Tem um texto no meu blog que o título é Em Linha Reta. A Bíblia diz que na minha Bíblia, de estudo pentecostal, Jesus diz que foi uma baleia que engoliu Jonas. Outras traduções dizem um grande peixe. Mas nessa Bíblia de estudo pentecostal, Jesus fala uma baleia engoliu. Tudo bem? E a baleia vomitou Jonas na praia. Tudo bem. Aí você vai falar isso, talvez para um professor de história.
ou para um bom geógrafo, e ele vira para você e pergunta: que praia? E ele vai dizer para você que a praia mais de água salgada mais próxima fica a 720 quilômetros em linha reta. Em linha reta, chamada linhas aéreas. Isso por terra dá mais de 1.000. Essa é a distância de lá para a cidade de Nínive. E provavelmente a Bíblia não diz, o que você pode dizer para ele é provavelmente a baleia subiu o Tigre, porque a cidade de Nínive ficava às margens do Tigre, a 1.200 quilômetros acima. Isso é conhecimento, você precisa ir lá. Mas como é que eu vou pesquisar essas coisas? Você não vai encontrar provavelmente na internet. Mas se você pegar um atlas antigo que trata da antiga Mesopotâmia, aquele pessoal todo, lá você vai encontrar. Você vai pegar só uma escala e você vai medir. Então o conhecimento ele é fundamental. Paulo diz que você deve se esmerar, deve se esforçar naquilo. Se você canta, se você canta, você precisa fazer aula de canto, se possível fazer aula de canto, estudar sobre aquilo. Se você é um professor bíblico, você precisa ser um bom leitor. Ler tudo, toda a literatura que você achar importante. Se você é um pregador, você tem também que se esmerar a ler, pesquisar, fazer além do jejum e oração. Então, para tudo, vamos usar um termo de Michael Murdock, para todo desígnio, uma especificidade. Para todo desígnio tem um peso, todo desígnio tem um peso. O cara que prega, o esforço dele é um. O cara que ensina os esforços dele é outro. O que canta é outro. Certo é que tanto que prega, como o que ministra, como o que canta, precisa investir em si mesmo para que faça o melhor para Jesus. Para que faça o melhor para Jesus. Ah, é para Jesus eu vou fazer. Não, não é bem assim. É para Jesus eu vou fazer. Não. Você tem que dar o seu melhor para Jesus. Por isso ele diz, conheçamos e prossigamos. Então, sempre que um pregador falar para você assim, diz a Bíblia. Pergunte a ele, aonde é que a Bíblia diz. Pense nisso.